Olá, olá, 24 de junho de 2021, confira as principais notícias desta quinta-feira. 3 cidades maranhenses têm taxa zero de óbitos durante a pandemia. Vacinação é suspensa na capital, mas país se prepara para receber novas doses. Veja ainda a movimentação das brincadeiras de Bumba Meu Boi na véspera e a programação da igreja para esse dia de São João. Com gol polêmico, o Brasil vence a Colômbia de virada pela Copa América. E no estúdio, confira uma entrevista com o secretário estadual de Desporto e Lazer, Rogério Cafeteira. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. São 7 horas e mais 1 minuto, 7:01, você ligado aqui na TV Difusora. Daqui a pouquinho o Silvio Alves vai voltar e trazer os principais assuntos da área de segurança. John Coutrin vai trazer as notícias da área de política, tudo isso no Bom Dia. Vamos juntos até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. O Bom Dia de hoje começa mostrando que no Maranhão, apesar do registro de mais de 8 mil mortes desde que a pandemia chegou por aqui, em 3 municípios a taxa de mortalidade é zero. A gente vai ver agora na reportagem da Andressa Miranda. O Maranhão já tem registro de mais de 8.800 mortes por infecção da Covid-19 em todo o estado. Os registros são de 214 cidades do estado. Em outras 3 cidades maranhenses, apesar de casos confirmados, não houve registro de mortes. Milagres do Maranhão tem 240 casos confirmados e taxa de letalidade de 0%. A cidade tem mais de 8 mil habitantes. O município de São Francisco do Brejão tem mais de 480 casos confirmados, mas não registrou mortes por Covid. A cidade tem 11.798 habitantes. Um outro município que não registrou nenhuma morte por Covid-19 é Santa Filomena do Maranhão. As 3 cidades fazem parte de 1,5% do total de cidades do país que não tem registro de mortes de pessoas acometidas pelo novo coronavírus. Dos 3 representantes dos municípios, a nossa equipe de produção entrou em contato com o secretário de Saúde, Mitterrand Soares, que está aqui conosco e vai falar sobre esses números. 174 casos confirmados e, mesmo assim, 0 letalidade. Secretário, a que se devem esses números? Nós temos atuado duramente, desde o início da gestão, com decretos do Executivo, recomendando ao Executivo em medidas sanitárias, para diminuir a questão da aglomeração, para evitar a proliferação do vírus. Não existe toque de recolher, não existe lockdown, nós não fechamos totalmente o comércio, chegamos a limitar as questões de funcionamento de alguns setores do comércio, como bares, restaurantes, limitando a capacidade. Nós temos atuado prontamente na informação. A nossa atenção básica tem sido atuante. Nós disponibilizamos uma testagem muito grande. As cidades que apresentam apenas um óbito são Fernando Falcão, governador Luiz Rocha, presidente Juscelino e senador Alexandre Costa. Lá em Santa Filomena, o secretário destaca a soma de medidas para o resultado: decretos municipais, vacinação da população e atendimentos nas unidades de saúde. Um tanto quanto a informação, a nossa atenção básica, quando nós diagnosticamos um caso, logo nos primeiros sintomas gripais, a gente já vai para uma investigação buscando detectar ou não, confirmar ou descartar ou não aquele caso, entendeu? Então, tem sido uma das medidas primordiais a questão de atenção básica, a testagem e a vacinação. Vale lembrar que o Brasil chegou a 507.109 mortes por Covid-19, infelizmente. Nas últimas 24 horas foram 2.392 mortes por Covid e 115.228 novos casos. O número é recorde, inclusive chegamos aí a um dos piores dias em relação à chegada da pandemia aqui no país, lamentavelmente, não é? A gente acompanha agora aqui na tela os dados do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Vamos ver? Os números são esses: 311.207 o total de casos desde a chegada da pandemia aqui ao Maranhão.
271.202 é o número de recuperados. Os casos ativos agora 31.164, os óbitos 8.841, os novos casos nas últimas 24 horas 147 em São Luís, 93 em Imperatriz e 1.101 nas demais regiões. Esse é o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, atualizado na noite de ontem. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, ligado com a gente aqui no Bom Dia nessa manhã de quinta-feira. O Brasil deve receber amanhã 3 milhões de doses da Janssen, a vacina de dose única contra a Covid-19. A doação foi feita pelos Estados Unidos. Quem tem os detalhes para nós é o Eduardo Bueno, que está com a gente aqui ao vivo. Bom dia, Bueno. Oi, Adalberto, um ótimo dia para você, boa quinta-feira para todo mundo. Parece que essa entrega dessas doses da vacina da Janssen virou uma verdadeira novela. É o terceiro prazo apresentado pelo Ministério da Saúde. O ministro Marcelo Queiroga, então, como você já bem disse, informou que amanhã chegam essas doses. Ele vai estar junto com o embaixador dos Estados Unidos no aeroporto de Viracopos, que fica na cidade de Campinas, para fazer a recepção desses 3 milhões de doses que devem ser enviados aí pelos Estados Unidos pela Janssen. Essa vacina é aquela que tem uma única dose, ou seja, vai agilizar então o calendário vacinal em várias partes do Brasil, inclusive 6 capitais estão neste momento com a vacinação de primeira dose suspensa, inclusive aqui na capital maranhense, desde que as pessoas com 18 anos foram imunizadas, apenas a segunda dose está sendo aplicada, Adalberto. Segundo informou o Ministério da Saúde, então o Brasil aplicou 90 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, 65 milhões de adultos estão imunizados neste momento, o que significa então um percentual de 40% de imunização das faixas etárias acima dos 18 anos. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Lembrando que ainda temos aí em relação à imunização completa, cerca de 11, 13%, infelizmente ainda número pequeno de brasileiros com a imunização total, né? Primeira e segunda dose, o Bueno deu o dado em relação à primeira dose, a gente complementa aqui. E agora a gente acompanha os números da vacinação na capital e também na capital São Luís e em todo o estado do Maranhão. O vacinômetro está aqui na tela, 2.712.137, número de doses. Em São Luís, 713.469 doses aplicadas. Esse é o número atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde da capital e pela Secretaria de Estado da Saúde. É o vacinômetro que a gente atualiza para você aqui. Essa estratégia de vacinação do Arraial da Vacinação, com comidas típicas, com a parte das brincadeiras ali representadas, né, da nossa cultura popular, deu certo. Rapidamente o número avançou aqui no estado. Agora aguardar a chegada de novas doses, por exemplo, aqui na capital, para a continuidade da vacinação. Com a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 suspensa, o Centro Municipal de Vacinação de São Luís estava praticamente vazio durante o dia de ontem. Aqui na capital, o calendário segue com a aplicação da segunda dose. Vamos ver. Bem diferente dos dias anteriores, o único ponto de vacinação aberto em São Luís estava praticamente vazio. Outros 8 pontos estão fechados temporariamente, após finalizar a aplicação de doses no público-alvo com 18 e 19 anos. O cenário já era esperado pela coordenação de campanha. A segunda dose de boa parte da população ludovicense só está prevista para ser administrada em julho. A gente vai dar seguimento ao calendário de segundas doses enquanto for houver necessidade. Então, a gente sempre vai ter alguns pontos específicos para atendimento de D2. Fora isso, a Prefeitura, claro, ela precisa dar seguimento no calendário. E isso vai seguir como? A partir do momento que o Ministério da Saúde, juntamente com o Governo do Estado, repassar novas doses, a gente consegue dar uma celeridade ainda maior na vacinação. Foi assim que a Doralice chegou, nem enfrentou filas e completou o esquema vacinal. A enfermeira recebeu a segunda dose de Coronavac. Pelo menos a sensação de dever cumprido agora realmente funciona. Bora ver se o povo tem consciência e realmente vem fazer sua dose para completar e a gente conseguir, enfim, respirar um pouco melhor, tá bom? A capital maranhense recebeu mais de 725 mil doses e atingiu mais de 98% em taxa de vacinação. Por isso, agora o foco é em vacinar segunda dose e também aguardar a alteração no PNI para poder vacinar pessoas com idade entre 12 e 17 anos. Retardatários e novos grupos serão chamados na próxima etapa. Ou seja, aquelas pessoas que porventura perderam, o primeiro chamado, ele vai ter uma segunda oportunidade assim que nós recebermos novas doses. Fora isso também,
a Anvisa liberou a vacinação Pfizer para jovens de 12 a 17 anos. Só que o Ministério da Saúde, ele ainda não se pronunciou, e a partir do momento que o Ministério da Saúde se pronunciar, fazer as orientações e repassar as doses, a Prefeitura de São Luís já tem a estratégia montada para a gente começar essa vacinação. São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10. A família difusora está crescendo. A partir do dia 28 de junho, a região dos Cocais será integrada ao sistema difusora. Vem aí a TV Difusora Leste. Isso mesmo, muito mais informação e entretenimento para Caxias e cidades vizinhas. A Difusora Leste chega para somar e prestar um serviço com a qualidade e o compromisso que os telespectadores merecem, com uma estrutura de ponta e uma programação ainda melhor. A Difusora Leste vai dar início a um novo momento em Caxias e juntos nós vamos trilhar novos caminhos. Sejam todos bem-vindos à Difusora Leste. Há mudanças que vêm para melhor e uma nova fase está chegando à TV Sinal Verde. A partir do dia 28 de junho, seremos TV Difusora Leste. Vamos mudar para ficar mais perto de você. A região dos Cocais agora será totalmente integrada ao sistema Difusora e ao Maranhão. Mais informação, prestação de serviço e entretenimento. Um projeto com a cara de Caxias e ainda mais qualidade. Está no ar TV Difusora Leste. No próximo bloco, o Silvão Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança. A gente volta já depois do intervalo, um instante só, que a gente vai para o intervalo com imagens, inclusive do São João. Vou mostrar para você, olha só, Boi da Maior, o arrastão que foi ontem, na véspera de São João, muita gente, aí foi a saída, mas durante todo o trajeto, muita gente acompanhando a passagem do Batalhão Pesado da Maioba. Olha só. De volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo, são 7 horas e 19 minutos. Olha, você que está nos assistindo, me responda uma coisa. Alguma vez você já passou por uma situação de urgência na madrugada ou feriados e aí precisou de atendimento médico ou então foi a uma consulta e saiu de lá ainda com dúvidas? Para casos como esses, a VitalMed pode te ajudar com uma equipe de médicos e outros profissionais disponíveis 24 horas por telefone, atendendo você em qualquer necessidade com todo o apoio necessário. E neste momento de pandemia, permaneça na segurança de sua casa, que a VitalMed vai até você, seguindo sempre todas as medidas de proteção. Além de cuidados, adquira ainda descontos em medicamentos e consultas, tudo de forma ilimitada e sem nenhum custo adicional. Para se associar é muito simples, basta ligar para 98 40 20 32 15. 98 40 20 32 15. Você pode ter tudo isso, você pode ter VitalMed. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, olha, a polícia investiga a denúncia de um grupo de mulheres que dizem ter sido agredidas enquanto praticavam atividades físicas no centro de Imperatriz. A gente vai ver a reportagem agora. As vítimas procuraram a delegacia da Polícia Civil para registrar a ocorrência e informar a placa do veículo que era conduzido por um homem ameaçou um grupo que praticava exercícios correndo no centro da cidade. Conversamos com duas das vítimas dessa agressão. Elas disseram que estavam correndo em um grupo de 7 pessoas e passavam aqui neste trecho da Avenida Dorival Pinheiro de Souza quando foram surpreendidas com a ação do motorista. Imagens de câmeras de estabelecimentos comerciais também podem ajudar na investigação. Eu fiquei meio nervosa, não sabia o que falar, mas já fui falando o que foi. Ele disse que não havia de pedestre. E depois aí o colega foi falar com ele, ele ficou muito agressivo e logo em seguida ele jogou spray de pimenta, né? Enfim, ele estava muito agressivo e jogou esse carro por várias vezes sobre nós. Ele quase nos imprensou na calçada. Esta outra mulher, que também procurou a delegacia para registrar a ocorrência, chegou a discutir com o motorista e não foi atingida por jatos do spray de pimenta porque conseguiu desviar o rosto. Ele baixou o vidro do carro, mais ainda, né? E pegou o spray de pimenta e começou a jogar. Eu tive a reação muito rápida de afastar para trás e pular para a calçada.
Mas as meninas que estavam atrás de mim sentiram a questão do spray de pimenta nelas e começaram a arder os olhos e tudo mais. E aí a gente começou a correr para chegar lá onde o nosso percurso, né, inicia, para jogar água no olho delas, esse tipo de coisa. Que absurdo, hein? A gente continua falando de segurança agora com a participação de Silvan Alves. Bom dia, Silvan. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. O secretário Jefferson Portela se manifestou a respeito da morte do jovem Hamilton César Bandeira. Que informações você tem sobre esse caso? Há na cidade uma revolta muito grande, inclusive os familiares aí exigindo justiça, né, Silvan? Exato. Ontem, Adalberto, teve uma manifestação lá, e a população, familiares, eles foram às ruas, fecharam lá o principal acesso ao Calumbi, que é o povoado onde o Hamilton César morava, né, todos vestidos de branco, com faixas e cartazes, exigindo justiça, nesse caso aí da morte do Hamilton César. Esse protesto aconteceu depois da manifestação pública feita pelo secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, que decidiu pelo não afastamento desses 3 policiais sob a alegação de que os fatos ainda estão muito embrionários, que preciso seguir os trâmites legais da investigação para que depois seja adotado aí um procedimento. Lembrou o Jefferson Portela de que é uma investigação assistida aí pelo Ministério Público, pela OAB, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB, então, portanto, há todo um controle externo, né, dessa investigação que começou a ser feita agora pela divisão, pela Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Lembrando, só resgatando esse caso aí, a vítima, no caso do Hamilton César, ele foi morto lá nesse povoado Calumbi, depois de ter postado nas redes sociais apoio a esse criminoso Lázaro lá de Goiás, que está ainda sendo procurado aí pela polícia, pelas autoridades, e ainda não foi encontrado, ainda não foi localizado. Ele postou, antes de mais nada, ele colocou desejando boa sorte ao Lázaro. Isso teria gerado, né, a ida desses policiais. Há contradições, Adalberto, na questão da ida. Alguém teria denunciado o Hamilton pelo fato de ele estar fazendo apologia ao crime. Depois o próprio secretário diz que, na verdade, os policiais teriam ido com o objetivo de intimá-lo e ele teria saído de trás de uma cortina com uma faca e etc., gerando daí a reação da polícia. Tem muitos capítulos ainda e poderemos ter novos desdobramentos nesse caso aí da morte desse rapaz, no caso do Hamilton. E a família alega problemas de saúde, inclusive apresentando medicação que o rapaz medicação, tomava, né? Receita, caixa de medicamentos que eram ministrados para o Hamilton. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Câmeras de segurança flagraram ação de criminosos roubando um estabelecimento comercial no bairro do São Francisco, aqui na capital? Exato. E lá nesse mercadinho, lá, Alberto, aparece lá numa luta corporal. Esse é um dos indivíduos, esse é o Tomás Galvão, que ele aparece aí. Tem um policial militar e esse policial, na hora que ele percebe o assalto, ele tenta reagir, entra em luta corporal aí com dos assaltantes, né? Eles levaram, inclusive, essa arma desse policial, né? Olha lá, começa aí a luta corporal aí no momento em que o policial é abordado, começa a briga dentro da loja, dentro do estabelecimento, e mesmo assim esses assaltantes acabaram levando a arma do policial militar, que estava na folga, né? O policial militar estava de folga. Esse Tomás Galvão, ele foi preso logo depois de ter participado desse assalto, foi reconhecido pela vítima como um dos assaltantes, e ele já é velho conhecido da polícia. De acordo com a polícia, ele é um daqueles indivíduos que há 2 meses atrás atacou a Coronel Edilene, comandante do batalhão de polícia ambiental ali no Corfuma, derrubaram ela, jogaram ela do carro em movimento durante uma tentativa de assalto naquele local. Então ele foi preso agora, né? E deve responder também por esse crime anterior, que a polícia agora deve identificar também os outros parceiros que estavam com ele quando a Coronel foi assaltada, isso há cerca de 2 meses atrás. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia, Roberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves falando de segurança aqui no Bom Dia, são 7 horas mais 26 minutos. Um ótimo dia aos amigos que nos acompanham na região Tocantina. Audiência máxima do Bom Dia, audiência que só cresce em todo o estado, e a gente aqui agradece em nome de toda a equipe. Os amigos em Balsas também, Açailândia, em Santa Inês, importantes cidades do nosso estado, acompanhando ao vivo o nosso Bom Dia.
A pergunta que eu faço para você agora é: será que vai chover? Em Imperatriz, o predomínio é de muitas nuvens e possibilidade, sim, de chuva. Possibilidade de chuva rápida, isolada e durante o período da manhã. Imagens ao vivo você tem de Imperatriz, mínima de 22, máxima de 34. E olha só, tempo nublado em Imperatriz, hein? Imagens do centro de Imperatriz. Olha como é que está o céu aí, ó. Várias nuvens aí, tempo nublado lá em Imperatriz. O sol ainda não deu as caras na segunda maior cidade do estado. Começa assim, diferente de ontem, né? O dia aí em Imperatriz. Um abraço a todos que nos acompanham nesse momento. Na capital maranhense, o predomínio é de muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida e isolada a qualquer momento nesse dia de São João. Mínima de 24, máxima de 30 graus em São Luís do Maranhão. Imagens que você tem aí ao vivo em tempo real da região da Camboa, nesse instante aqui em São Luís do Maranhão. Em Açailândia, hoje a previsão é de sol com algumas nuvens e não chove, hein? Mínima de 22, máxima de 35. Já temos imagem na tela de Açailândia. Olha quanta nuvem de chuva no céu aí, ó. Essa é a previsão para hoje. Algumas nuvens, mas segundo a previsão não chove. Mínima de 22, máxima de 35 graus. Tem uma garotada que fica assistindo o Bom Dia para saber se vai dar sol ou chuva para cair na piscina, né? Tem isso também. E às vezes cobra a gente aqui, mas é uma previsão do tempo, tá bom? São 7 horas e mais 28 minutos. A gente aproveita agora para ver mais 3 cidades. A previsão para você aqui no Bom Dia para Balsas, lá na região sul, recebendo nosso abraço. Céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva, mínima de 21, máxima de 34 graus em Balsas. Em Carolina, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida, isolada e durante o período da tarde. Mínima de 22 e a máxima lá em cima continua alta, né? 35 graus, é muito calor. Sensação térmica aí na casa dos 39, 40 graus. Em Caxias, tempo nublado, sem probabilidade de chuva. Daqui a pouco a gente fala ao vivo de lá. 23 de mínima, 34 de máxima hoje em Caxias, temperatura elevada também. São 7 horas 28 minutos, 7 horas e 28 minutos. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo porque o Bom Dia vai até às 8 com muita informação para você aqui na tela da sua TV Difusora. Agora a gente vai falar ao vivo de Imperatriz. Quem está com a gente é o Emerson Pinto. Infelizmente, para falar de acidentes na BR-010. É impressionante, né, Emerson? Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. Nosso vizinho estado do Tocantins também. Eu lembro que dias atrás falávamos aqui sobre acidentes fatais registrados na BR-010, com detalhe no perímetro urbano aqui da cidade de Imperatriz. E ontem foi o dia de mais um registro, né, de casos como esse. Isso aconteceu por volta de 10 horas da manhã. Segundo o que foi informado pela Polícia Rodoviária Federal, a batida foi entre duas motocicletas, um choque lateral entre as duas motocicletas, trafegavam no mesmo sentido. Uma foi fazer uma conversão à direita e as duas acabaram se chocando. 2 motociclistas caíram, mas um deles, infelizmente, saiu da pista, né, com moto e tudo, e acabou fraturando o pescoço e morrendo no local. Um jovem de 19 anos de idade, identificado apenas com o prenome de Oséias, acabou morrendo neste acidente na manhã de ontem, aqui em Imperatriz, no perímetro urbano da BR-010, na altura ali do cruzamento com a Avenida São João, Adalberto, que fica próximo ali à área do 50º Batalhão de Infantaria de Selva, o 50 bis. Segundo a PRF, o condutor da outra moto conseguiu se levantar o veículo e saiu do local. Todo o trabalho da perícia do ICRIM foi feito e a PRF informou que o que motivou este acidente foi essa batida lateral entre as duas motocicletas. Ainda na BR-010, só que à noite, já ontem no período da noite, e do outro lado também, né, já ali na direção do Bananal, do povoado Bananal, município de Governador Edson Lobão, mas ainda aqui na área de Imperatriz, uma carreta acabou tombando, uma carreta carregada com açúcar. Inclusive, o Bandeira 2 aqui de Imperatriz esteve, registrou tudo e a nossa região aqui acabou acompanhando toda essa situação. O condutor desta carreta foi socorrido para o Hospital Municipal de Imperatriz com vários ferimentos. E um outro acidente fatal, este aconteceu ontem também, mas no município de João Lisboa, a cerca de 12 quilômetros aqui de Imperatriz, a batida entre uma motocicleta e um caminhão caçamba. O motociclista foi atropelado pela caçamba e morreu também no local. Então, um dia marcado por acidentes aqui em Imperatriz e também na região. Neste caso aí de João Lisboa, o condutor da caçamba acabou sendo conduzido, né, seguro ali
e foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil aqui na cidade de Imperatriz para prestar esclarecimentos em relação a estes assuntos. Então, dia bastante marcado por estes acidentes que, infelizmente, aqui em Imperatriz, terminou com a vida de uma pessoa e em João Lisboa também outro jovem morto também neste acidente. A gente torce para que os condutores tenham cada vez mais atenção e que esse tipo de situação, né, deixe de acontecer, nos aconteça com menos frequência aqui, infelizmente, em nossa cidade. Então as informações são essas, Adalberto, direto aqui de Imperatriz, falando da Praça Meire de Pinho, ao lado aqui da Avenida Santa Teresa, no centro aqui da nossa cidade. Voltamos com você. Obrigado, Emerson. Ótimo dia a todos aí em Imperatriz, viu? São 7h32. 7h32, você ligado aqui no Bom Dia nessa manhã de quinta-feira. Olha, tem um recado para você, hein? Match Perfeito TVN. Venha para a TVN, telefonia móvel e ganhe bônus na sua internet fibra. Você garante a melhor conexão, ligações e SMS ilimitados e muitos outros benefícios com a TVN telefonia móvel. É só ligar para 3199 7270, 3199 7270 e aí você escolhe então o plano controle para o seu celular que mais combina com você. 5, 10, 20 ou 30 GB. Essa oferta vai dar o que falar. Conexão, economia? Assine TVN 3199 7270. Você ligado com a gente aqui no Bom Dia Maranhão? Vamos para o intervalo? No próximo bloco você vai ver os gols da vitória da seleção brasileira na Copa América. No estúdio você acompanha uma entrevista com o secretário de Desportos e Lazer do Estado, Rogério Cafeteira. João Coutrinho ainda atualiza os principais assuntos da política. Fique um pouco aí com imagens do batizado agora do Boi de Maracanã na noite de ontem, véspera de São João. Hoje, dia de São João, estamos em tempo de pandemia, mas lembrando sábado, hein? Tem aqui o São João das Tradições de 10 ao meio-dia para você, o último programa desse mês. Voltamos já, depois do intervalo, mais um pouquinho aí do Boi de Maracanã. São 7h38 de volta ao vivo, Bom Dia Maranhão para todo o estado pela TV Difusora. Olha, o nosso São João das Tradições está chegando ao fim, né? Foram 3 sábados levando a emoção do São João até você, através da TV, do rádio, da internet e também nas ruas com a nossa edição itinerante, que percorreu as ruas com muita música, alegria e diversão para não deixar ninguém de fora. E para fechar com chave de ouro esse projeto que reviveu a magia do São João durante o mês de junho, nós queremos convidar você para a nossa carreata itinerante pelas ruas de São Luís. É isso mesmo, no próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã, nós vamos sair da Mário Andreasa, na Coama, com destino a Coab. E você é o nosso convidado especial para esse momento, hein? Siga a nossa carreata e venha curtir com a gente o encerramento dessa grande festa. O São João das Tradições é um oferecimento da Faculdade Uninassal, nada vai parar você. Isca, controle de pragas e sanitização. Bital Internet é a internet que mais cresce no Maranhão. Do Norte, a sua concessionária Renault no Maranhão. Viação Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. Equatorial Energia, trabalhando todo dia pela energia do Maranhão. E Governo do Maranhão, governo com o povo. Maranhão num caminho novo. São João é na Difusora, porque você sabe, a tradição não pode parar. São 7h39, 7h39, você ligado aqui na Difusora. A gente vai agora para a região leste do estado, lá de Caxias. Quem traz informações para nós ao vivo é o Zé Carlos. A Polícia Federal vai abrir um processo seletivo para estágio em Caxias e mais 4 cidades do Maranhão. É isso, Zé Carlos? Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. É isso mesmo. O processo seletivo será destinado ao preenchimento de vagas de estágio de nível superior e também da graduação e pós-graduação. E para a formação de cadastro de reserva. O cadastro é realizado, o processo é realizado na sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Maranhão, situadas em Caxias, e nas delegacias da Polícia Rodoviária Federal no interior do estado. Santa Inês, Caxias, Imperatriz, Balsas, Pedrinhas. As vagas da graduação serão nas áreas administrativa, comunicação social, engenharia, arquitetura, entre outras, com carga horária de 20 horas semanais. Para a pós-graduação,
é exclusivamente para a área jurídica, com carga horária de 30 horas semanais. A remuneração da Bolsa Estágio, Adalberto, para a graduação é de R$ 787,98. Para a pós-graduação é de R$ 1.665, além de um auxílio transporte, no valor de R$ 10 por dia de estágio. E para mais informações sobre esse processo seletivo para o estágio na Polícia Rodoviária Federal, nesses municípios que eu mencionei, os interessados podem entrar no site prf.gov.br/estágio-prf-MA 2021. Então é isso, oportunidade para essas vagas de estágio na Polícia Rodoviária Federal do Maranhão, tanto em São Luís como também em alguns municípios do interior do estado. E a gente está aqui na Avenida General Sampaio, em frente à delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui de Caxias. É isso, Adalberto. Bom dia. Um ótimo dia a todos aí da Difusora da região leste do Maranhão. Obrigado, viu, Zé Carlos, pelas informações. Amanhã ele volta ao vivo com a gente. São 7h42. O Supremo Tribunal Federal, por 7-4, confirmou a decisão da segunda turma que declarou Sérgio Moro parcial ao condenar o ex-presidente Lula. Com isso, as medidas tomadas pelo ex-juiz no caso do triplex do Guarujá em São Paulo foram anuladas. A sessão foi retomada já com a maioria a favor da suspeição. Em abril, quando o placar estava em 7-2, o ministro Marco Aurélio pediu mais tempo para analisar o processo. Nesta quarta-feira, votou contra a suspeição. O juiz Sérgio Moro surgiu como verdadeiro herói nacional. E então, do dia para a noite, ou melhor, passado algum tempo, é tomado como suspeito. Dizer-se que a suspeição está revelada em gravações espúrias é admitir que ato ilícito produz efeitos, valendo notar que a autenticidade das gravações não foi elucidada. Último a votar, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, foi contra a decisão da turma. Analisando-se todas as notas taquigráficas do julgamento da suspeição do juiz Sérgio Moro, o que se observa é que municiou essa causa petente, municiou esse argumento uma prova absolutamente ilícita, uma prova roubada que foi depois lavada. É como lavagem de dinheiro. Nas redes sociais, Sérgio Moro citou os votos contrários à suspeição e disse que nunca houve qualquer restrição à defesa de Lula e que a culpa do ex-presidente foi reconhecida por 10 juízes. Também na internet, Lula comemorou a decisão. Com as recentes decisões do Supremo, o ex-presidente Lula voltou a ser elegível, que abriu o caminho para uma possível candidatura nas eleições do ano que vem. Agora, as ações envolvendo supostas irregularidades no Instituto Lula, no sítio em Atibaia e no Tríplex em Guarujá voltam à estaca zero. Esses casos foram remetidos à Justiça Federal em Brasília. Participação agora de John Coutrinho no nosso quadro de política. John, bom dia. O impacto dessa decisão de ontem no meio político, o PT já se manifestou também, outros atores aí políticos também sobre esse caso, não poderia ser diferente, né? Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Sem dúvida nenhuma, não é? O presidente, ex-presidente Lula, cada vez ganha mais fôlego para a candidatura dele no ano que vem, não é? Ou seja, está se livrando de todos os processos, condenações. Importante destacar o seguinte, que essa fase de instrução volta para a estaca zero, não é? Essa denúncia do triplex. Não quer dizer que o presidente já se livrou, já foi inocentado, mas o processo começa do início, né? Vai ser investigado e com isso ele ganha tempo, né? Ou seja, o Lula está nas eleições, o Lula será candidato. Acho que não tem porquê, a gente observa hoje que não tem nenhum tipo de impedimento jurídico nesse momento e ele está elegível. Então essa decisão ontem confirmou uma decisão da segunda turma, né? Essa do plenário do STF, uma decisão da segunda turma, e aí que torna o Moro parcial. O Moro, que também, até então, era um candidato a presidente da República, Adalberto,
mas com essas derrotas que ele vem sofrendo, né, não se sabe ainda se ele disputará a presidência ali, se ele, a princípio, deve concorrer, tem um convite pelo Podemos, mas hoje quem é pré-candidatíssimo é o Lula, e ele vem, portanto, aí com aval, né, tanto político e agora também da Justiça. A gente continua falando do Partido dos Trabalhadores, mas agora aqui no estado do Maranhão, não é uma reunião programada para o dia 29 para definir exatamente sobre as novas filiações? No dia 29, o Partido dos Trabalhadores do Maranhão, né, os filiados, os dirigentes, se reunirão para analisar os pedidos de filiação, entre os quais o do secretário de Educação, Felipe Camarão, que deve, né, já fez o pedido ali para ser analisado pela cúpula do partido aqui no estado. Eu entendo que não haverá nenhum tipo de dificuldade em relação ao Felipe, né? A maioria dos membros, dos filiados dos Partidos dos Trabalhadores, hoje entendem, né, que o Felipe é um grande quadro, né, que vai somar com o Partido dos Trabalhadores, é um quadro qualificado, o Felipe é um grande nome e, com certeza, a grande possibilidade de ele ser um dos deputados eleitos, né, pelo partido, você fortalecer a bancada do PT. O PT também vem trabalhando isso, né, assim como os outros partidos têm a cláusula de desempenho, né, a cláusula de barreira, e é importante que se elejam deputados federais. Você, quando traz um nome como Felipe Camarão, agrega bastante, não é? É claro que é uma certa resistência, embora pequena, do grupo do deputado federal Zé Carlos, né? O Zé Carlos talvez preocupado ali com a eleição dele, achando que o Felipe é concorrente, mas a possibilidade aí, como nós falamos, o Lula sendo candidato, né? O PT se fortalecendo de eleger dois nomes aqui no Maranhão. Então seria o Felipe, poderia ser o Zé Carlos ou outro nome também concorrendo. Então serão analisados, né, além do Felipe, outras solicitações dentro do Partido dos Trabalhadores, e eu entendo que não haverá nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de óbice, né, para que o Felipe ali seja aceito como um nome, né, do partido para concorrer à vaga de deputado federal. Muito se fala também, se especula, Adalberto, né, de um outro projeto para o Felipe Camarão. É claro que o PT hoje deve pleitear, né, uma vaga na chapa majoritária do candidato do grupo do governador Flávio Dino, e os membros já disseram isso, os filiados já disseram isso, que deve indicar algum nome para concorrer à vice. O Zé Inácio se pronunciou recentemente, deputado estadual, e disse que o PT deve indicar sim um nome, mas não o Felipe, né? O Felipe, no projeto dele, é reforçar a bancada. O PT trabalhará outro nome aí para indicar na chapa do candidato do governador Flávio Dino, um nome mais histórico, né? Um nome mais orgânico do partido, que já vem contribuindo há mais tempo ali na sigla. A gente falou sobre 29 reunião do PT, o MDB também já tem na agenda aí uma reunião importante, João Coutrin. Isso, no começo de julho, o MDB deve se reunir também, Adalberto, né, já para definir ali o novo comando do partido. A ex-governadora Rosana Sarney praticamente já está sacramentada, né, como esse nome, para comandar a legenda aqui no Maranhão, e deve ter o Roberto Costa como vice, não é? Já há o entendimento, não há disputa interna, não há outro nome ali para concorrer com ela, e a ex-governadora vai se fortalecendo no processo, né? Claro que ela vai assumir o comando do partido para tentar se fortalecer no processo. Ela, até então, a priori, é candidata a deputada federal, né? Mas vai querer participar das negociações, qual o caminho que o MDB deve tomar aqui no Maranhão, não é? A gente sabe que o MDB tem um projeto nacional, talvez de candidatura própria, é um partido que não vem aí, talvez, vai pelo caminho do centro, né, um candidato mais da terceira via, mas também não se descarta a possibilidade de apoiar o Lula, né, já que sempre foi um partido muito próximo do PT. Então, abre essas negociações, e aqui no Maranhão o partido não deve ter candidato próprio, Adalberto, e também deve, né, apoiar um dos candidatos aí que já se colocaram dentro de uma negociação, de uma ampla negociação que envolve também as direções nacionais do MDB e do partido, né, que for coligar aí aqui no Maranhão. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. John Coutrin falando de política aqui no quadro aqui do Bom Dia, você ligado com a gente nessa manhã de quinta-feira. A gente vira a chave rapidinho, da política agora para o esporte. A seleção brasileira venceu de virada a Colômbia ontem à noite pela Copa América. Teve até gol polêmico, né? Confira os gols da partida transmitida pelo SBT. A rede do Brasil balançou logo aos 9 minutos do primeiro tempo com uma bicicleta de Luiz Dias, após cruzamento na área feito por Quadrado. O gol de empate brasileiro foi com polêmica aos 32 minutos do segundo tempo, numa jogada de Lucas Paquetá. A bola bateu no árbitro, mas não mudou de posse. Renan Lodge recebeu e cruzou, e Firmino fez de cabeça com frango de Ospina. O segundo gol saiu aos 54 minutos do segundo tempo, marcado por Casemiro após escanteio perfeito cobrado por Neymar. Final, Brasil 2 de virada, Colômbia 1.
E mais cedo, Peru e Equador empataram por 2-2 em Goiânia. Os peruanos foram a 4 pontos na terceira posição do Grupo B, enquanto que os equatorianos chegaram a 2 pontos e assumiram o quarto lugar, com a mesma pontuação da Venezuela, ficando à frente aí pelo saldo de gols. Aqui no estúdio eu recebo o secretário de Desporto e Lazer do Estado, Rogério Cafeteira. Secretário, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Secretário, nós estamos vivendo um tempo difícil, a gente sabe, durante a pandemia, afeta todos aí, a gente está vendo a torcida fora dos estádios, mas os atletas também, né? A gente sabe que passam por muita dificuldade. Eu queria começar essa nossa entrevista falando sobre, por exemplo, a importância desse auxílio a esses atletas aqui no Estado por parte do governo, no caso especificamente o Bolsa Atleta, né? Eu acredito que o segmento do esporte talvez tenha sido um dos mais afetados, porque alguns já conseguiram retornar e o esporte talvez tenha sido o que ainda sofre mais essa questão das restrições, né? O esporte profissional, o amador, esse aí nem se fala, inclusive profissionais também que orbitam nesse segmento. Diante disso, já era um projeto do governo, mas a gente intensificou, que foi o Bolsa Atleta. Foi um projeto que já existia há alguns anos, foi extinto. O governador Flávio Dino determinou que nós retomássemos esse projeto, que é importante, que é uma forma de fomentar o esporte amador, o educacional, e através dessa bolsa, que é de R$500, a gente poder custear alimentação, transporte, aquisição de equipamentos. E é importante a gente ressaltar que esse é um valor que, diante do cenário brasileiro, é o maior. Porque existem bolsas em outros estados e existe uma bolsa federal. Nesse mesmo patamar, nessa mesma categoria, do Maranhão é a maior do Brasil. Vamos falar sobre o Complexo ali do Castelinho, porque essa semana, inclusive, a gente já ficou feliz em ver por ali o tapume sendo colocado, enfim, as coisas estão andando, caminhando. Dá uma boa notícia para a gente, secretário, sobre o complexo. Vamos ter várias boas notícias para lá. Assim, eu, com uma semana que assumi, tive uma surpresa muito negativa, né? Que foi o desabamento do Castelinho, da cobertura do Castelinho. Eu até brinco que era uma quarta-feira de cinzas e quando chegaram as primeiras notícias, eu não imaginava que tinha aquela dimensão. Imaginei que tivesse arrancado algumas telhas e coisas que já tinham acontecido. Mas o que aconteceu de fato? Eu queria agradecer a oportunidade, um pouquinho só de paciência para que eu pudesse explicar também essa questão do Castelinho, que é sempre um assunto que volta muito à tona. A gente demorou muito mais tempo do que a gente esperava e do que a gente desejava para dar início a essa obra, que foi iniciada essa semana agora. Mas por que isso? Qual razão? No primeiro momento, a determinação do governador é que a gente fizesse a reconstrução da cobertura de forma emergencial. Fomos até lá, tomamos as medidas necessárias, só que existe um regramento na contratação pública. E o que diz esse regramento? Do dia do sinistro, o que quer dizer? Do dia do desabamento, eu teria 180 dias para entregar a obra pronta. Diante disso, é emergencial, mas não é da forma como uma empresa privada age, que pega, vê no mercado quem é que tem o melhor serviço e o melhor preço, o preço mais compatível, e contrata. Não, no nosso não, nós temos que abrir mesmo de forma emergencial a oportunidade para várias empresas participarem. Diante disso, o processo se alongou e ficou claro para nós, ficou claro que nós não conseguiríamos entregar a obra em 180 dias. A partir daí passamos para quê? Para uma contratação normal, de uma licitação. E aí os prazos são maiores, foi necessário, é importante que a gente diga, um projeto novo da cobertura. Com certeza, tu que vive esse mundo do esporte, conhece o ginásio Nilson Nelson de Brasília, sim, que é extremamente conhecido. Ele também sofreu o mesmo problema daquilo, também um desabamento, uma cobertura do mesmo padrão, mesma tecnologia, uma tecnologia que hoje não é mais utilizada. Então foi necessário um novo projeto que ficou sobre a responsabilidade da Cinfra, que aí demorou por volta de 10 meses, mais ou menos, porque já não era mais só a questão da cobertura. Nós iríamos fazer a cobertura, mas tínhamos que recuperar todo o ginásio. E a partir daí, inclusive, questão de acessibilidade, por lá ser um ginásio da década de 80, onde naquela época não existia essa exigência, hoje existe. Então, assim, ele vai estar todo renovado. E eu só queria agradecer essa oportunidade para poder dar esse esclarecimento. Após isso,
tudo pronto, projeto pronto, nós entramos na questão da pandemia, que nos atrasou 1 ano, porque durante esse período não era permitido que a gente fizesse nem licitação. Isso foi uma determinação do governador Flávio Dino, que naquele momento o nosso foco principal era a questão da saúde. Agora, falando de notícias boas. Vamos lá. A obra começou no Castelinho, agora foi licitado, 12 de fevereiro, salvo engano. A obra já foi iniciada, a parte de demolição, da parte do que é necessário, inclusive para fazermos atendermos a questão da acessibilidade, as modificações serão necessárias. Mas, juntamente com isso, com o Castelinho, a gente iniciou, eu estive lá na terça-feira, e já começou uma obra ali na área do Barreto, que é uma obra grande, né? É um projeto da década da década de 2010 mesmo, tem 11 anos esse projeto, que são 4 praças da juventude, é um investimento de mais ou menos 15 milhões de reais, uma delas é na área do Barreto, ali do Castelinho, que vai fazer uma urbanização, novas quadras, novos campos, pista de Cooper para que a comunidade lá possa utilizar, isso é importante. Nós também lá estamos recuperando, já em fase final, o Paulo Leite, o Manuel Trajano. Vamos fazer a revitalização daquela parte da pista de skate. Lá tem 4 quadras, uma de areia e 2, que inclusive uma já foi recuperada, mas vamos fazer uma revitalização lá também. E o da piscina, que é um projeto que já está em andamento do Parque Aquático, é um convênio federal, e com ele eu estou indo a Brasília na terça-feira, inclusive, para tratar desse assunto. Quando ele foi contratado, ele faz parte do legado olímpico. É uma piscina nos moldes que foi utilizada, mesma piscina que foi utilizada nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. É uma piscina da marca Mirta, italiana, que na época em que foi feito o convênio e a licitação, o dólar, ela é cotada em dólar e o dólar era 3 e alguma coisa. Então o dólar já variou, já foi quase a 6, está em 5. Então a gente está trabalhando para fazer uma adequação nessa questão. Mas assim, no futuro bem próximo, toda a área do Castelinho vai estar revitalizada. E faltou um ponto que eu não falei, mas que a empresa vai estar lá essa semana já fazendo um orçamento, que é para a gente recuperar aquela pista de atletismo. A gente vai fazer, inclusive, então, secretário, uma reportagem sobre o assunto, porque são tantas, eu vi aqui, por exemplo, reforma do Campo Moreirão de Santo Antônio, várias obras executadas em São Luís, mas a gente vai fazer sem falta. Obrigado pela entrevista. Obrigado, aqui, obrigado. Vamos marcar para falar mais sobre essas atividades na área do esporte, essas reformas tão importantes. Até amanhã.